alunos, como vão vocês? Espero que bem. Hoje teremos aula de português e iremos falar sobre predicado. Mas o que é predicado? É a parte da oração que geralmente apresenta um verbo e contém uma afirmação sobre o sujeito. Então, predicado é uma oração, parte de uma oração, ou melhor, que apresenta um verbo e contém uma afirmação sobre o sujeito. E esse predicado pode ser verbal, nominal ou verbo nominal. Vamos ver cada um deles, ou melhor, vamos lá. Predicado verbal. Tem um verbo como núcleo, não possui predicativo do sujeito e indica uma ação. Vamos ver os exemplos do predicado verbal. Eles revelaram toda a verdade para a filha. Qual é o sujeito dessa oração, gente? Eles. Muito bem. E o predicado será todo o restante da oração. Tem um sujeito, o predicado será todo o restante da oração, certo? Então, por que um predicado, gente, verbal? Porque esse verbo revelaram indica uma ação, certo? O que aconteceu? Eles revelaram toda a verdade para a filha. Então, revelaram é um verbo que indica ação. Então, se o verbo da oração indica ação, esse predicado dessa oração é um predicado verbal, certo? Vamos para a próxima. Chove muito nos estados do sul do país. Qual é o sujeito? Não tem sujeito, né, gente? É uma oração sem sujeito. Então, se ela é oração sem sujeito, ela só é uma oração que só tem predicado, certo? Então, chove muito nos estados do sul do país. Chove, o verbo chover, né, gente? Então, chove aqui é o verbo e indica uma ação, fenômeno da natureza, certo? Então, é um predicado verbal, pois o verbo indica uma ação ou um fenômeno da natureza, certo? Para a próxima oração. Ocorreu um acidente naquela rua. Qual é o sujeito dessa oração, gente? Naquela rua, não é? E o que aconteceu naquela rua? Ocorreu um acidente. Ocorreu é o verbo. E esse verbo indica uma ação do que aconteceu naquela rua, o que ocorreu naquela rua. Um acidente, né? Então, é um predicado verbal, repetindo, porque indica uma ação do sujeito, certo? Próxima. A antiga casa foi demolida. Qual é o sujeito? A antiga casa. E o predicado? Foi demolida. Por que um predicado verbal? Porque o verbo indica uma ação. Qual é o verbo aqui? Foi, né, gente? Então, indica uma ação, né, do que aconteceu. Então, todas essas orações são exemplos de predicado verbal, pois o predicado indica uma ação, né? O verbo do predicado indica uma ação ou fenômeno da natureza, certo? Vamos continuar. Agora vamos falar sobre o predicado nominal. Possui um nome, substantivo ou adjetivo como núcleo. É formado por um verbo de ligação mais o predicativo do sujeito. E o que é predicativo do sujeito, gente? É a palavra, né, que dá qualidade ou característica ao sujeito. E indica um estado ou qualidade. Vamos ver os exemplos. Essa oração, ela está triste. Qual é o sujeito? Ele. E o predicado? Todo o restante que está triste. Esse está triste, o verbo será está. E esse triste seria o que, gente? O predicativo, não é? Porque indica a qualidade, né? O estado, ou melhor, que o sujeito se encontra. Então, o sujeito se encontra triste, certo?
Próxima. O homem parece nervoso. Qual é o sujeito? O homem. O predicado parecia nervoso. Por que esse predicado é um predicado nominal? Porque ele indica, né, dá melhor qualidade ou estado, né, gente? O estado ao homem, como o homem parecia nervoso. É o que? O estado que o homem se encontra, nervoso, certo? O verbo aqui é parecer. Próximo. Nosso herói acabou derrotado. Qual é o sujeito? Nosso herói. Predicado acabou derrotado. Por que é um predicado nominal? Porque o predicativo faz referência com o nosso herói. É o estado do nosso herói, certo? O verbo é acabou, né, gente? Que é um verbo de ligação. Vamos ver agora o que é um verbo de ligação. É aquele que une o sujeito aos seus atributos, ao estado, qualidade e característica, né, gente? É o exemplo do verbo dos exemplos anteriores. É um verbo de ligação que está unindo o sujeito ao estado dele, né, gente? É o predicado. Então, esse verbo é considerado verbo de ligação, que indica o estado, né, gente? Une o predicado ao sujeito, certo? Vamos ver os exemplos. Os alunos permaneciam calados. O sujeito, os alunos. Predicado, permaneciam calados. O verbo permaneciam é um verbo de ligação porque une o quê? O sujeito o predicado, né? O predicativo, no caso aqui, que é calados, que dá característica aos alunos. Então, esse verbo é um verbo de ligação. Ele não é um verbo que expressa ação, certo? À noite, os balãozinhos parecem estrelas. Qual é o verbo de ligação dessa frase, gente? Parecem, né? Porque qual é o sujeito? Os balãozinhos. Então, esse verbo de ligação parece, ele une, né? O predicativo, né? Que é estrelas, à noite, estrelas, perdão, o sujeito, que são balãozinhos, certo? Na adolescência, as meninas tornaram-se vaidosas. As meninas é o sujeito, né? E tornaram-se vaidosas, né? É o predicado. E por que tornaram-se? É um verbo de ligação, perdão. Porque é um verbo que une as meninas, que é o sujeito, a qualidade, né? A característica das meninas vaidosas. Então, esse verbo, ele liga, é um verbo de ligação que liga o sujeito ao predicativo do sujeito, certo? Então, isso, né? Esse verbo que liga o sujeito o estado dele, a qualidade ao predicativo, é chamado de verbo de ligação. E predicativo do sujeito? É o termo que atribui a característica do sujeito por meio de verbo. Lembra que eu falei anteriormente sobre predicativo, o que era predicativo? Todo predicativo construído com verbo de ligação necessita de predicativo de sujeito. Repetindo, todo predicado constituído com um verbo de ligação necessita do predicativo de sujeito. Então, predicativo é um termo que atribui a característica do sujeito. Lembra que eu falei dos exemplos anteriores? Predicativo, não é? Exemplos. O seu telefonema foi especial. Qual é o predicativo, gente? É especial, né? Qual é o seu telefonema? O que foi especial? O seu telefonema. Então, o seu telefonema é o sujeito e foi especial é o predicado. Por que especial é o predicativo? Porque ele dá característica ou estado, né? Como vimos, ao meu sujeito telefonema, certo? Esta figura parece um peixe. Qual é o sujeito? Esta figura parece um peixe, é o predicado. E qual é o predicativo dessa frase? Um peixe, né, gente? Porque é a qualidade, a característica, né,
das figuras, né? Como elas se parecem. Parece é um verbo de ligação que está unindo o sujeito o predicativo, certo? Meu boletim não é esse. Qual é o sujeito? Meu boletim. Desculpa. E o predicado não é esse. Por qual é o predicativo? E aí? Qual é o verbo? É, não é, gente? Verbo ser, né? Então, o predicativo é esse, porque une o sujeito ao predicativo através de um verbo de ligação. Beleza? Vamos ver agora a diferença entre o predicado nominal e predicado verbal. Vamos lá. Primeiro, no predicado verbal, aparece verbo que exprime ação, movimento. Ele abriu a janela. Qual é o sujeito? Ele. E o predicado? Abriu a janela. Esse predicado é nome verbal, por quê? Porque o verbo, ele indica, né, gente? Ele exprime uma ação. Ação e abrir a janela, né? Abrir, certo? Então, esse predicado é um predicado verbal porque o verbo exprime uma ação, certo? Aparece um verbo significativo. O verbo por si mesmo dá ideia de algo. Ventou muito hoje. Então, gente, o verbo, né, tá aqui. E ele indica o quê? Um fenômeno da natureza. Então, por si só, o verbo, ele dá ideia de algo, que é o fenômeno da natureza, certo? O verbo é a palavra mais importante, é o núcleo do predicado. O avião caiu hoje. Qual é o sujeito, gente? O avião. E o predicado? Caiu no deserto. Qual é o verbo? Caiu. E esse verbo caiu, ele é mais importante porque ele é o núcleo desse predicado, né, gente? E exprime uma ação, certo? Agora vamos para o predicado nominal. O verbo não exprime ação nem movimento. O Brasil é grande. O Brasil é o sujeito, é grande, é o predicado. Então, gente, o verbo tá aqui. Então, esse verbo ele não exprime ação nem movimento, né, gente? Apenas ele ele o quê? Ele indica que a palavra grande é a qualidade, a característica, ou melhor, do sujeito. Então, o verbo no predicado nominal, ele não indica ação. Ele dá nome ao predicativo, a qualidade ou característica do sujeito que é grande, certo? O verbo não é significativo, ele é um verbo vazio, certo? Aqui eu tenho apenas o verbo é. Então não tem significado apenas eu colocar o verbo é. Ele não tem significado, ele não exprime ação, ele não exprime movimento. Ele é um verbo vazio, sem significado. Aqui eu tenho apenas o verbo e pronto, sem significado. A qualidade, o estado são mais importantes que o verbo, são o núcleo do predicado. Então aqui, gente, nessa oração, o mar está calmo. O mar é o sujeito, está calmo é o predicado. Calmo é o predicativo porque o que, gente? E aí, o que vocês lembram que é predicativo? Ele dá qualidade ou característica ao sujeito. Então, calmo é o predicativo porque ele dá característica ou qualidade ao sujeito. O verbo é estar. Esse verbo é um verbo de ligação porque une o quê? O sujeito ao predicativo. Ele não exprime ação nem movimento, certo? Então, é um predicado nominal, certo? Agora vamos ver o predicado verbo nominal. Possui dois núcleos, um verbo e um nome. Possui predicativo do sujeito ou objeto, indicação ou atividade do sujeito em uma qualidade. E uma qualidade, não é, gente? Então, aqui é o predicado verbo nominal. Ele possui o quê? O nome
dois núcleos primeiro, né? Um verbo e um nome. O verbo para ser um predicado verbal e o nome para ser um predicado nominal. Então, ele possui os dois. Vamos ver os exemplos. Eu encontrei seus livros. Eu é o sujeito, encontrei, vocês sabem que é o verbo, encontrei seus livros é o predicado. Por que um predicado verbal? Porque o verbo encontrei indica uma ação, certo? Agora, eles estavam molhados. Eles é o sujeito. E por que o predicado é nominal, gente? Estavam molhados é o predicado e é um predicado nominal porque o verbo é um verbo de ligação e o predicativo ele dá o quê? Característica a o sujeito, que é eles. Então, se o verbo ele não exprime nem ação nem movimento e só dá característica, né? Só une, ou melhor, o predicativo ao sujeito, ele é um predicado nominal. Agora, eu encontrei seus livros molhados. E aí? E aí, possui dois núcleos, né, gente? Que é eu encontrei molhados. Aqui, encontrei é o verbo que indica a ação. E molhados é a característica do sujeito, né? Qual é o sujeito? E aí? O que foi que eu encontrei? Os livros molhados. Então, está dando característica ou qualidade ao sujeito, né? Ao núcleo do sujeito, né, gente? Do predicado, melhor. Então, aqui possui o encontrei, que é o verbo ação, e molhados, que é o quê? O estado. Certo? Beleza? Terminando aqui. Entendido? Então, o predicado pode ser predicado verbal, quando o verbo, né, o verbo do predicado indica o quê? Uma ação, um movimento. E pode ser predicado nominal, quando o predicado, né, o predicativo, ele dá qualidade ou nome ou estado ao sujeito, né? E o verbo desse predicado nominal, ele não exprime ação, apenas o estado, certo? E pode ser também predicado nominal, que possui dois núcleos, um verbo e o nome. Então, ele possui o verbo do predicado verbal e o nome, né? Do predicado nominal. Ele possui os dois, certo, gente? Entendido? Eu vou colocar lá no grupo, gente, uma paródia sobre predicado. O que eu quero que vocês façam? Vocês escutem, vocês aprendam e façam um vídeo cantando a paródia para mim. Mande no meu privado, certo? Posso contar com vocês. Vou esperar os vídeos. Faça um videozinho cantando a musiquinha, né, a paródia do predicado e mandem para mim. Da mesma forma que fizemos quando estávamos na sala de aula, lembram? Que cantamos juntos a paródia do subjuntivo. Como agora não é possível, eu quero que vocês cantem a paródia para mim. Então, me mandem um vídeo. Eu vou colocar a parodiazinha no grupo e vocês façam esse vídeo. Estou no aguardo, tá? Combinado? Então, gente, por hoje é só. Fiquem com Deus e até a próxima.